Bom, graças a Deus, meus irmãos, uma boa tarde e a paz do Senhor a todos que nos assistem nesse trabalho de vídeo a respeito da nossa lição da escola dominical. Graças a Deus, meus irmãos, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos para transmitir a palavra do Senhor, conforme o Espírito Santo nos conceda que fale. Hoje veremos a lição 9 e 28 de fevereiro de 2021. O assunto da lição, irmão, nos diz: vivendo o fervor espiritual. Glória a Deus. O texto áureo: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Em Efésios capítulo 5, versículo 18. Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos ver aqui na nossa lição, bem justamente nos falar em Efésios capítulo 5, versículo 15 a 20, que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, ou seja, tolo, bobo, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Glória a Deus, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos então estudar realmente aqui a respeito de frieza espiritual, que paralisa as pessoas, não é? Ela revela-se na ausência, de observância de disciplinas devocionais comuns a todo cristão. Quando não há mais o desejo de separar tempo para oração e meditação, quando não há mais o desejo, de prática do jejum, não há mais o respeito, a reverência pelas coisas espirituais, tudo isso se apresenta, irmãos, como um ciclo débil, que envolve a vida das pessoas, até que elas passam a racionalizar o pecado, achar que tudo é relativo, não é isso? Pois bem, então, uma vez que a vida espiritual perde a sua vivacidade, a vida moral tende a sofrer consequências degenerativas, Então, a introdução nos fala a respeito de que a expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2,4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3. Mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito Santo indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito Santo. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Glória a Deus. Então, irmão, nós vamos ver aqui que o fervor espiritual é o mesmo que ser cheio do Espírito Santo. A expressão cheio do Espírito Santo, irmão, ou farisologia similar, pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito Santo. Glória a Deus. Então, nós vemos que realmente essa linguagem, ela é tipicamente lucana, ou seja, ela aparece no Evangelho de Lucas e no livro de Atos. Fora desses livros, irmão, ela só aparece uma vez em Paulo. E não vos embriagueis com vinho, está lá em Efésios 5,18, como nós já lemos anteriormente. Quem compreende essa diferença não terá dificuldade para entender o significado teológico do Pentecostes. Então vamos ver aqui primeiro a importância da devoção pela palavra e oração. Porque não é possível, irmãos, uma vida nos domínios do Espírito sem devoção pela palavra de Deus e sem o hábito de orar. Então veja que isso está interligado, Nós vamos aprender aqui bastante quanto a isso. Quanto amo a tua lei e a minha meditação
todo dia. É a minha meditação todo dia. Salmo 119, 97. Olha aqui o que o salmista diz, meu irmão. Quanto amo a tua lei. Glória a Deus. Então veja que a lei, irmãos, aqui, nesse estágio da história do povo de Deus, ela diz respeito à própria Escritura. A própria Escritura sagrada, irmãos, a Bíblia. Veja bem. Então veja que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, versículo 2. A lei do Senhor, irmãos, ela é perfeita, não é? E ela restaura a alma. Também está escrito lá em Salmos capítulo 19 e versículo 7. Glória a Deus. Então o Novo Testamento, ele chama de lei parte das Escrituras que não se refere a nenhum livro do Pentateuco. Não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses, João 10, 34, que é uma citação, por exemplo, direta lá do Salmo 82, versículo 6. O apóstolo Paulo chama de lei uma passagem do profeta Isaías. Na lei está escrito, falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 21. Né? Então, irmãos, essa citação lá de Isaías, capítulo 28, verso 11, ela então é o termo da lei que pode significar tanto a lei de Moisés, né, como também as Escrituras sagradas. Então é por isso que nós devemos ter realmente, irmão, apego à palavra de Deus, ter o hábito de orar. Isso é indispensável para a vida cristã, não é? Então são práticas que são ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, né? Pois Deus fala por meio delas. Aleluia. Glória a Deus. Então veja que nós vemos aqui, por exemplo, que nós conhecemos, por exemplo, o povo de Israel, né? Era conhecido, por exemplo, a palavra como a Torá, né? Ou lei. Então, de modo que no devocional do salmista, quando amo a tua lei, ele está se referindo à palavra de Deus, não é? A palavra de Deus. Essa devoção, irmãos, às Escrituras, ela é parte do ensinamento bíblico para o povo de Deus. Há na Bíblia diversas exortações para a leitura das Escrituras Sagradas. O propósito, irmão, das Escrituras é a redenção humana em Jesus. Você conhece as Sagradas Letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 15. Então, isso são ensinos espirituais, irmão, que não se encontram em nenhum lugar do mundo, né? Em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. 2 Timóteo, vamos ler aqui a palavra do Senhor. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor aqui para nós. Toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha aí por que nós temos que ter realmente compreensão da palavra de Deus, observar a palavra de Deus e aprender a palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, ela corrige, por exemplo, o erro humano. E ela é útil para orientar a vida humana. Não é? Como nós vimos aqui, que toda escritura, ela é escritura inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, não é? E também para a educação na justiça. Glória a Deus. Então vemos que são ensinos espirituais que não se encontram em nenhum lugar do mundo. A Bíblia revela os mistérios do passado, com a criação, os do futuro, com a vinda de Jesus, e os decretos eternos de Deus, os segredos do coração humano e as coisas profundas de Deus. Aleluia. Vamos ver, portanto, irmãos, uma das grandezas das Escrituras é a sua aplicabilidade na vida diária.
na família, na igreja, no trabalho e na sociedade. Deus é o nosso Criador e somente Ele nos conhece e sabe o que é bom para suas criaturas. E essas orientações estão na Bíblia, irmão. O manual do fabricante. Vamos ver lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos, lá no livro. Vamos ver aqui de Romanos. Vamos ver Romanos. Glória a Deus, aleluia. Então vamos ver aqui Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha aqui o que está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Como é que nós vamos saber qual é a vontade de Deus para nós, irmão? Para a nossa vida? Lendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus. Como é que então vamos manter o nosso corpo como um sacrifício vivo? Conhecendo a palavra de Deus, não compactuando com o mundo, não usando as coisas que o mundo oferece, do jeito que as pessoas mundanas andam. O crente ele deve andar comportado, irmão. Deve se vestir comportadamente, Quer dizer, e também não andar da maneira que eles andam, de uma forma escandalosa, Então, quer dizer, o crente ele tem que ser sensato, ele tem que ser equilibrado. O crente tem que ser equilibrado. Então, por isso que Romanos vem nos alertar quanto a isso, irmão. Nosso corpo ele é santo, ele tem que ser oferecido ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável. Então, por isso que nosso corpo não pode estar frequentando certos lugares por aí, certas baladas, como o pessoal chama aí, certos antros de perdição. O nosso corpo não pode estar lá, irmão. Ele é um sacrifício vivo ao Senhor. E nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo, mas com as coisas de Deus, com o que é a respeito de Deus. É isso que nós temos que fazer. Pois bem, então vem aqui, irmãos, por exemplo, que no tocante à oração, veja aqui, nós estamos vendo aqui a lição 1, irmãos, aqui, o tópico 1, a importância de devoção pela palavra e oração. Eu não estou lendo aqui, porque os irmãos têm a revista em casa, já podem ler, Estou, então, acrescentando outras coisas para o nosso conhecimento. E quanto à oração e à palavra, no segundo tópico, conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. E isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração, Segundo a declaração de fé da Assembleia de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio da palavra ou pensamento. Glória a Deus, Então nós vamos ver que no tocante à oração, irmão, o Senhor Jesus, ele partia do princípio, por exemplo, de que as pessoas da sua geração, elas tinham o hábito de orar. Tanto é que no versículo, veja bem aqui, em Mateus capítulo 6, versículo 5, ele diz assim: e quando orarem. Então é sinal que eles já oravam. O Senhor aqui não estava mandando orar. Ele estava dizendo para eles: e quando orarem. Então eu vou dizer isso quando vocês orarem, meu irmão. Ou seja, então os irmãos têm o hábito de orar, então eu falo isso. Quando orarem, não sejam como os hipócritas, Veja bem, que o Senhor está falando aqui de um hábito, irmãos, e não estava dando uma ordem. Vamos ver aqui em Romanos, aliás, em Mateus, no capítulo, capítulo 6 e versículo 5. Vejamos aqui o que diz a palavra do Senhor. Versículo 5. Diz a palavra do Senhor desta maneira: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta,
ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então os irmãos observam aqui, que nós não devemos ter esse hábito para aparecer para as pessoas. Para dizer, não, que nós somos os melhores, somos os santarrões. Não, meu irmão. Nós devemos ter o hábito de orar para conversar com o Papai do Céu, apresentar a Ele as nossas queixas, os nossos problemas, agradecer pelas nossas vitórias, não é? Quer dizer, então o Papai do Céu estará para conversar com a gente, conversar conosco. Então quando nós oramos, nós fazemos isto. Pedimos pelos nossos familiares, pedimos pelos nossos irmãos da igreja, pedimos pelos irmãos que estão enfermos, pedimos para o Senhor salvar os nossos familiares que não são salvos, pedimos para o Senhor salvar os nossos amigos que ainda não são salvos, e também aqueles que não são, para que eles possam conhecer a verdade e serem libertos. É isso a oração do crente tem que ser, e não aquela repetição. Por exemplo, muitas vezes as pessoas dizem, tu tem que rezar tantas Ave Maria, 50 Ave Maria, olha aí, o cara fica repetindo aquela mesma oração todo o tempo, não é? Então, quer dizer, então não é isso, é espontâneo, é falar com o Senhor, de diversa maneira, apresentar muitos assuntos. Nós temos muitos assuntos, muitas vezes, para falar entre nós, não é? A gente puxa um assunto, puxa outro, e muitas vezes não temos um assunto para conversar com o Papai do Céu. Então a oração é isso, não é? Tem assunto para conversar com o nosso Deus. Já que você conversa com um amigo, converse com Deus dessa maneira. Leve a Ele os seus problemas, conte a Ele as suas decepções, diga a Ele por que você está injuriado muitas vezes, por que está com raiva, o que aconteceu. O Senhor está para ouvir, meu irmão. É falar com o Papai do Céu, é orar, falar com o Papai do Céu. Pois bem, então nós observamos que realmente os judeus eles oravam 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à tarde, a hora nona. Pois bem, nós vemos exemplo lá em Salmo 55:17, Daniel 6:10, não é? Ainda hoje os judeus religiosos o fazem dessa forma. Naqueles dias essas orações, irmãos, elas eram públicas. Nós cristãos oramos continuamente. Nós cristãos, irmãos, nós temos o dever de orar continuamente, segundo nos ensina a palavra do Senhor. Vamos ver? Vamos ver aqui em Efésios, capítulo 6, em versículo 18. Efésios capítulo 6, em versículo 18. Olha a palavra do Senhor aqui nos falando. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus, não é? Então no 18 diz assim, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aquilo que eu falei, temos que orar por todos, não só pelos que estão perto de nós, mas pelos que estão longe também, não é? Os irmãos que nós conhecemos, nós nos lembramos deles, nós temos que orar um pelos outros, irmãos, temos que orar. Lá em Colossenses, por exemplo, no capítulo 4 e versículo 2, vamos ver? Colossenses, capítulo 4, não é? Em versículo 2, diz desta maneira, 4:2, perseverai em oração, velando nela com a ação de graças. Aleluia! Perseverai, irmão, permanecer, não deixar de orar. Se estamos andando por aí, vamos orando em espírito, né? Falando com o Papai do Céu para nos livrar, não é? Além daquela que nós sabemos dar em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Veja na sua Bíblia. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 17, orai sem cessar. Não é? Não é como uma obrigação não, meu irmão. É um hábito com o desejo de manter a comunhão com Cristo. Não é? Gálatas 2:20 também fala sobre isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, irmão, ele tinha o hábito de orar. Não é? Lucas 3:21, que nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, como todo o povo batizava, sendo batizado também, veja bem, Jesus Cristo, não é? Também Jesus, orando ele, o céu
se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Aleluia! Oxalá, irmão, eles falassem assim conosco, que ele tem prazer em nós, não é? Que ele tem contentamento, fica alegre quando realmente nós conversamos com ele. Olha aí, que coisa maravilhosa, não é? Ele tinha prazer no Senhor Jesus Cristo, que era obediente, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então a oração, ela tem esta grande importância, meu irmão, não é? Então Jesus Cristo mesmo orou. Quando ele despediu as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Está lá em Mateus capítulo 14, versículo 23. Ele se levantando de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 35. Ele aparece orando por ocasião do seu batismo no Jordão, por João Batista. Não é como nós já vimos aqui. Então veja, glória a Deus, aleluia. Para escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite em oração. Olha aí, irmão, até para escolher, uma coisa interessante essa. Vamos ver aqui. Em Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Lucas capítulo 6, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, vamos ver aqui, meu irmão. Capítulo 6, versículos 12 e 13. Muitas vezes as pessoas querem escolher pessoas para cargo de qualquer jeito, não é? Mas olha o que Jesus fez, olha o exemplo de Jesus. Ele foi orar para escolher os 12 apóstolos. Ele não escolheu, olha ele, sendo o Filho de Deus, irmão, estava em forma de homem aqui entre nós. Para escolher os 12, ele orou. Vamos ver aqui na palavra do Senhor, Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. E aconteceu, veja bem, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Aleluia! Olha aí, irmão, que coisa maravilhosa, não é? Então observe isto, observe isto. Quer dizer, coisa maravilhosa. Então ele estava orando quando ele transfigurou-se, irmão. Ele estava orando quando os seus discípulos pediram que eles ensinassem a orar. Ele intercedeu ao Pai em favor de Pedro e pelos demais discípulos e por todos nós. João 17, 20. Vamos ler lá no Evangelho de João? João, capítulo 17. João, capítulo 17 e versículo 20. Vamos ver aqui se ele orou por nós ou não. Olha aqui a oração do Senhor Jesus, até por nós aqui. Veja bem. Glória a Deus, aleluia. E não rogo somente por este. Olha aqui, no 19 diz assim: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Aleluia. Olha aí, o Senhor Jesus já orando por nós, aqui na frente. Ele lá atrás está orando por nós aqui. Veja como Jesus Cristo, irmão, ele é realmente, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, né? Conhece o futuro. Então quer dizer, tu já estava orando até por nós, né? Porque está falando aqui na palavra do Senhor, não é? Então veja bem, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, falando a respeito dos discípulos, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade, orando ali pelos discípulos. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra, ou seja, pela pregação do Evangelho que eles iriam efetuar, hão de crer em mim. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa, irmão. Então veja que a oração realmente, ela é uma coisa que tem que ser constante na nossa vida, para que nós possamos ter vitória neste mundo, meu irmão. Jesus Cristo, sinceramente, ele sendo o Filho de Deus, ele tinha necessidade de orar? Não, mas ele orava em todo o tempo, e orava até a noite toda, fosse o caso como ele ficou. Então, meu irmão, veja que se o próprio Filho de Deus procedia dessa forma, o que não diremos nós, né? De nós. Então observe que temos ou não que orar, hein? Veja, isso é importante. Nós também precisamos orar, irmão, porque também dependemos das orações dos irmãos.
O próprio apóstolo Paulo, pela oração em seu favor, ele pedia a oração em seu favor. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 19. Então, ele contava sempre com a oração dos crentes. Simão vai ver lá em Colossenses 4:3, Tessalonicenses 3:1. Quando o homem, irmão, da estatura espiritual do apóstolo Paulo, pede a oração da igreja em seu favor e pelo seu ministério, isso mostra que não existe super-homem, né? Super-homem na igreja. Todos nós somos dependentes do Senhor Jesus e contamos com a oração uns dos outros. Irmão, desde criança eu aprendi dessa forma, que nós temos que orar pelos pastores, temos que orar pelos missionários, temos que orar pelos pregadores, temos que orar pelos irmãos, membros da igreja, para que se mantenham fiéis ao Senhor. Então nós temos que orar por todos, uns pelos outros, irmão. Foi dessa forma que eu aprendi, é dessa forma que eu procedo. Nós temos que orar por todos. Não tenho que orar só por mim, não. O Senhor abençoa só a mim, não. Tem que abençoar todo o povo de Deus. Todo o povo, aquele que serve ao Senhor de coração, aquele que serve ao Senhor com alegria. É desta forma que nós temos que proceder. Ter uma vida de dedicação a Deus, de oração, leitura, meditação na palavra de Deus. Isso nos ajuda a viver sabiamente, conforme o ensino do apóstolo Paulo. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17. Irmãos, podem ler aí na palavra de Deus. Meditem para que vocês possam usar essa palavra, irmão, sempre, em tempo e a hora. Glória a Deus, aleluia. Não é? Então nós devemos aproveitar o tempo, remir o tempo. Está lá em Efésios 5,16. É uma frase que diz muito mais do que parece, irmãos, à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. Então a palavra tempo é bem conhecida entre nós. Kairos. Tempo no sentido de ocasião, oportunidade. Enquanto tivermos oportunidade, façamos bem a todos. Está lá em Gálatas 6,10. Se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Hebreus 11,15. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno nos exalte. Está lá em 1 Pedro 5,6. Essas duas coisas, irmão, tempo e oportunidade, são especialidade dos crentes, que cheios do Espírito Santo, resultam no viver sabiamente. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus. Falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Não é? Colossenses 4:5. Até mesmo em circunstâncias difíceis. Vamos ver aqui. Colossenses capítulo 4. Não é? Colossenses capítulo 4, versículo 5, irmão. Vamos ler aqui na palavra do Senhor, que nos fala a palavra do Senhor. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Olha aí. Eu não devo cansar as pessoas, não, irmão. Devo falar de Jesus e falar abertamente, mas ser uma pessoa prática, né? Não levar a pessoa, ficar uma hora falando, porque por muito falar, irmão, a gente se perde. Muitas vezes entramos em assuntos que não tem nada a ver. E nós temos que falar apenas de Jesus, que Jesus Cristo salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo. Essa deve ser a pregação do crente, né? Que é Jesus que faz todas essas coisas. É Jesus que faz todas as maravilhas. Nós não fazemos nada, irmão. Nós somos só porta-voz. Nós transmitimos a palavra. Mas quem usa realmente, quem faz a obra, é o Senhor Jesus. E apenas nos usa como canal para fazer, não é? Porque aqui está o Espírito Santo conosco, habitando no nosso coração, e aí vai produzir prodígios e maravilhas através de nós. Não é que estamos aqui para transmitir a palavra. É desta forma que devemos fazer. Agora, a importância, irmão, de se manter o quê? Cheio do Espírito. Aleluia. Isso aqui no tópico 2. A importância em manter-se cheio do Espírito.
Isso é para nós concluir, irmão. Então veja que realmente, cheio do Espírito Santo, irmãos, indica o que? O batismo no Espírito Santo, mas essa expressão deve ser entendida também à luz do seu contexto bíblico, pois nem sempre o enchimento do Espírito se refere ao referido batismo. O Novo Testamento registra essa experiência mesmo antes, durante e depois do Pentecoste, tanto de forma individual como coletiva. Antes do Pentecoste, por exemplo, vamos ver aqui, o exemplo clássico é o de João Batista, Isabel e Zacarias. Quer ver? Vamos ler. Vamos ver aqui na palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver aqui. Olha um exemplo prático. Antes do Pentecostes aqui, nós vamos ver aqui. O Senhor trabalhando, usando, já com o Espírito Santo. Vemos aqui 3 exemplos. João Batista, Isabel e Zacarias. Vamos ver aqui o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Vamos ver aqui. O Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e versículo 15, por exemplo. Vamos ver aqui o que está escrito na palavra do Senhor. Diz assim: porque será grande diante do Senhor, isso falando o quê? Sobre João Batista. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então aqui ele estava falando sobre João Batista. Então veja, que aqui fala aqui, por exemplo, no versículo 3, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e pediu um filho. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Já desde o ventre da sua mãe. Quer dizer, irmão, ele já lá no ventre era cheio do Espírito Santo. Olha aí, antes de nascer. Vejamos mais no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 41. Vamos ver aqui o que é que diz a palavra do Senhor. Aqui no versículo 41 diz: e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Aleluia. E lá no versículo 67, irmãos, nós vamos ver aqui que realmente, agora com Zacarias, quer ver? Vamos ver aqui. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E aí ele continua falando: e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas. Então aí está. Então eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo falou por eles. Glória a Deus. Então observe o enchimento, irmão. Por exemplo, como o batismo aconteceu no Pentecoste. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 4. E Saulo de Tarso, irmão, depois do seu encontro com o Senhor Jesus, no caminho de Damasco. Então vemos lá aqui também. Então Ananias, lá está lá em Atos capítulo 9, versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Aleluia. Olha aí, irmão. Paulo também era cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então observe, irmão, que é muito importante para nós realmente sermos cheios do Espírito Santo, não é? Não é por isso que vim aqui: e não vos embriagueis com vinho, não é? É como a Septuaginta traduz: não olhes para o vinho. A passagem de Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira. E a compara usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Né? Esses termos são incomparáveis com a ética cristã. Vamos ler lá, meu irmão. Por exemplo, em 1 Coríntios, né? Vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo
10. O que é que nos diz a palavra do Senhor aqui? Olha aí, irmão, observe uma coisa. Aqueles que dizem, por exemplo, que o pederasta, né, o homossexual, vai ter lugar, você não tem não, meu irmão. Olha aqui, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Onde está escrito, irmão? Aqui na palavra de Deus. 1 Coríntios, como nós vimos aqui. Tá, meu irmão? 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 10. Observe aqui, que não vão entrar, irmão. Devassos, idólatra, adúlteros, efeminados, ou seja, homossexuais, sodomitas, aqueles que gostam de sodomizar as pessoas, fazer sexo anal, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, maldizentes, que fala mal da vida dos outros, os roubadores, eles, veja bem, nem os roubadores, então, herdarão o reino de Deus. Tá, meu irmão? Então, ó, falatório, fala mal da vida alheia, não vai para o céu, mesmo. Tá certo? Os que gostam, os que são sodomitas, gostam de usar as mulheres para fazer sexo anal, isso também é pecado, irmão. Não vai para o céu, não herdará o reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo, irmão, é a palavra de Deus, tá? Os efeminados, os irmãos sabem o que é efeminado, né? Homossexuais aí, se declaram mulheres, sem ser, não é verdade? Efeminados, tem trejeitos, femininos, sendo masculinos, sendo homens, né? Então veja que está escrito na palavra do Senhor, irmão, eles não herdarão o reino de Deus, não é? É o que alguns têm sido, mas agora haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. E observe, irmão, que aqui ele estava falando para a igreja. E não estava falando por lá de fora não, irmão. Estava falando pessoas de dentro da igreja. Hein? Tá certo? E é o que alguns têm sido. Mas observe o quê? Que agora nós somos o quê? Haveis sido lavados, haveis sido santificados e haveis sido justificados em nome de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. É por isso que agora temos que andar em novidade de vida. Temos que deixar essas práticas mundanas, que são práticas mundanas, irmão. Então deixar essas práticas e seguir o Senhor Jesus. É isso que tem que ocorrer. Então observe, enchei-vos do Espírito. Essa expressão indica renovação, novo conhecimento do Espírito. A ação do Espírito na vida cristã, ela não é estática, irmão. Nela somos renovados no nosso dia a dia. Essa experiência aconteceu reiteradamente em nossos dias. Ela acontece reiteradamente em nossos dias. Isso vem desde o Pentecoste. Os discípulos já tinham o Espírito Santo antes do Pentecoste. Observe que o Senhor soprou sobre eles o Espírito. Antes de eles serem batizados lá no Pentecoste, eles já tinham o Espírito Santo de Deus na vida. E quando nós aceitamos a Cristo Jesus, renegando o nosso passado, renegando o nosso pecado, esquecendo essas práticas, nós também temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Batismo é evidência em falar em línguas, que você foi batizado, mas todo crente tem o Espírito Santo, tá certo? Todo crente tem o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vem e limpa o nosso coração, tira toda a mazela, tira toda a mágoa, toda a imundícia. É o Espírito Santo. Ele é que nos capacita a louvar o nome do Senhor. É Ele que nos leva a louvar o Senhor. É o Espírito Santo de Deus. Sem Ele, nós não fazemos isto. Nós não louvamos a Deus. Nós não buscamos a Deus. Não, meu irmão. Então é isto aí. Não confundir com o batismo do Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3. Em outra passagem cheia do Espírito Santo diz respeito ao batismo ou Espírito. Mas não é o caso de Efésios 5,18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Então, irmãos, nós observamos, por exemplo, que eu estava falando aqui, que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado de palavras das expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Observe a frase, então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse,
né? Nós vimos lá em Atos 4:8. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes, no Espírito Santo. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fala de alguém já batizado no Espírito Santo. E é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito. Agora, irmão, vamos passar para um outro texto também não menos importante, que é o quê? A respeito da frieza espiritual. Deve-se lembrar que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito. Como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. Testemunho transbordante, irmão, é um sinal evidente. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam estar inspirado na vida dos personagens bíblicos e nas promessas divinas. Os salmos são o saltério de Israel, o livro dos salmos, aos quais o Espírito dava uma vida nova. Muitos deles são adaptados à música, ainda hoje no judaísmo e no cristianismo. Os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs e lamentamos o fato de não terem sobrevivido, mas algumas de suas estrofes estão no Novo Testamento, como lá em Filipenses 2:5-11, é um bom exemplo. Irmão, leio aí em casa, que eu não posso ler porque é que vou demandar muito tempo. Então veja, lá em Filipenses 2:5-11, é um bom exemplo. Os cânticos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação. São cânticos espirituais, irmão, quando a pessoa está cheia do Espírito, ela canta, não somente fala, mas canta, são cânticos espirituais. Então, dar graça em tudo, essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os crentes. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20, o Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus Pai, concentrada em Cristo. Há diversas passagens tripartidas no Novo Testamento. Os irmãos podem ler em casa aí, Mateus 28:19, 1 Coríntios 12:4-6, 2 Coríntios 13:13 e Efésios 4:4, 1 Pedro 1:2, onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho. E a passagem que estamos analisando é uma delas, versículos 18-20. Glória a Deus. E sujeição, irmão, o quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas. Está lá em 1 Pedro 2:13. Aos seus superiores hierárquicos, 1 Pedro 2:18. Não é? E também essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. 1 Pedro 5:5. Vamos ler, irmão? Vamos ver aqui, 1 Pedro 2:13. Vamos ver o que é que nos diz a palavra do Senhor aqui. Em 1 Pedro, de Pedro aqui, Pedro, capítulo 2 e versículo 13. 2 e versículo 13. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, não é? Quer aos governadores, como por eles enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18, diz desta maneira: vós, servos, sujeitai-vos com todo temor, não é? Aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Sujeitar os seus senhores, não é? Que havia muitos servos naquela época. Então vemos também mais, lá em 1 Pedro 5:5. Vamos ver aqui. Irmãos, leiam bem essa passagem, irmão, aqui de Pedro 2. E vamos ler também aqui em 1 Pedro, capítulo 5, em versículo 5. Agora aqui é da igreja. Vejamos aqui. Glória a Deus, aleluia. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, aqueles que têm idade na igreja, que respeitem os anciões, e sede todos
sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia! Temos que respeitar, irmãos, respeitar os anciãos da igreja, né? Que conhecem a palavra, que transmitem a palavra. Não queira ser superior, não, irmão. Seja humilde, não é? Concorde e mostre tudo dentro da palavra do Senhor. Então assim é que tem que ser. Conclusão: o significado de ser cheio do Espírito é ter vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos, é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Como é que eu posso ser cheio do Espírito, irmão? E andar praticando errado, andar praticando mal. É isso que nós temos que observar. Se temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, então nós devemos andar dignamente em todo lugar que nós formos, seja em casa, seja no trabalho, perante a sociedade e também na igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.